Imagine-se em um vale vasto onde a paisagem é desolada e o chão está coberto por ossos ressecados pelo tempo. O silêncio que paira sobre esse cenário fúnebre transmite uma sensação de abandono e morte. Não há vida, não há esperança. Mas então, algo extraordinário acontece. O sussurro do vento se torna um comando divino. Ossos se movem, juntam-se, cobrem-se de tendões e pele, e um exército se levanta onde antes só havia restos mortais. Essa cena não é um conto de ficção. É uma visão profética dada a Ezequiel, carregada de um significado profundo para Israel e para todos aqueles que já se sentiram espiritualmente mortos. O que essa profecia realmente significa? E o que Deus deseja nos ensinar através dela? Prepare-se para mergulhar em uma das mais impactantes revelações bíblicas sobre a restauração divina, o poder da palavra e o sopro do Espírito de Deus. O livro de Ezequiel é um dos textos mais ricos e complexos do Antigo Testamento, não apenas por suas visões impressionantes e linguagem simbólica, mas também por seu contexto histórico profundamente marcado por crise, exílio e esperança. Para compreender plenamente a visão do Vale dos Ossos Secos, é essencial mergulhar no cenário histórico e profético que moldou o ministério de Ezequiel. No início do século VI a.C., o reino de Judá enfrentava uma crise sem precedentes. Após décadas de advertências proféticas ignoradas, idolatria generalizada e injustiça social, o juízo de Deus se concretizou com a invasão babilônica. Em 597 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, resultando na deportação de parte da população, incluindo a elite política, religiosa e intelectual. Entre os exilados estava Ezequiel, um jovem sacerdote da linhagem de Arão, que se viu longe de sua terra, do templo e de tudo o que definia sua identidade como israelita. O exílio babilônico não foi apenas um deslocamento físico, foi uma crise espiritual e existencial. Para o povo de Judá, a terra de Israel não era apenas um território, mas uma promessa divina, um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. O templo em Jerusalém era o epicentro de sua vida religiosa, o lugar onde Deus habitava entre eles. A destruição do templo e a deportação para uma terra estrangeira levantaram questões profundas. Deus havia abandonado seu povo? As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó haviam falhado? O exílio parecia ser o fim da história de Israel como nação. Foi nesse contexto de desespero e desorientação que Ezequiel foi chamado para ser profeta. Sua vocação ocorreu em 593 a.C., 5 anos após o início do exílio, e seu ministério se estendeu por pelo menos 22 anos. Ezequiel não era apenas um profeta. Ele era um sacerdote, o que significa que sua mensagem estava profundamente enraizada na tradição litúrgica e na aliança mosaica. Sua dupla identidade como sacerdote e profeta o capacitou a abordar tanto os aspectos culturais quanto os morais da crise de Judá. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. O julgamento sobre Judá e Jerusalém, capítulos 1 a 24. Aqui, Ezequiel anuncia o inevitável juízo de Deus sobre Jerusalém, devido à sua idolatria e injustiça. O julgamento sobre as nações, capítulos 25 a 32. O profeta dirige oráculos contra as nações vizinhas, destacando a soberania universal de Deus, e a restauração de Israel, capítulos 33 a 48. Após a queda de Jerusalém em 586 a.C., Ezequiel muda seu foco para a esperança de restauração, culminando na visão do Vale dos Ossos Secos e na visão do novo templo. A visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, ocorre no coração da sessão sobre restauração. Nesse ponto, o povo exilado estava profundamente desanimado. A queda de Jerusalém e a destruição do templo pareciam confirmar que todas as esperanças estavam perdidas. O povo clamava: "Os nossos ossos estão secos e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados." Ezequiel 37:11.
Essa expressão de desespero reflete não apenas a devastação física, mas também a morte espiritual e emocional. Essa é uma das passagens mais ricas em simbolismo e significado teológico de toda a Bíblia. Para compreender sua profundidade, é necessário explorar suas múltiplas camadas de interpretação, que vão desde a restauração nacional de Israel até a promessa de ressurreição e renovação espiritual. A visão dos ossos secos é, em primeiro lugar, uma mensagem de esperança para o povo de Israel no exílio. Os ossos secos representam a nação de Judá, que havia sido devastada pela invasão babilônica e dispersa entre as nações. A imagem de ossos espalhados e ressecados evoca um cenário de morte e desolação total, simbolizando a destruição de Jerusalém, a queda da monarquia davídica e a aparente falência das promessas divinas. No entanto, a visão não termina com a morte. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos e eles começam a se recompor. Os ossos se juntam, os tendões e a carne aparecem e a pele os cobre. Esse processo de restauração física simboliza a reunificação e o renascimento de Israel como nação. Deus promete: "Vou abrir as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel." Ezequiel 37, 12. Essa promessa se cumpriu parcialmente quando os exilados retornaram a Jerusalém após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. A restauração nacional, no entanto, não se limita ao retorno físico à terra. Ela também envolve a restauração da identidade e da missão de Israel como povo escolhido. Deus declara: "Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra." Ezequiel 37, 14. Essa promessa aponta para um reavivamento espiritual que acompanharia o retorno físico, preparando o caminho para o cumprimento final das promessas messiânicas. Além da restauração nacional, a visão dos ossos secos tem um significado espiritual profundo. O sopro de vida, em hebraico ruach, que entra nos corpos reconstituídos, simboliza o Espírito de Deus, que traz vida ao que está morto. Esse sopro não é apenas um fôlego físico, mas uma força divina que transforma e renova. No contexto do exílio, o povo de Israel estava espiritualmente morto, afastado de Deus por causa de sua idolatria e rebeldia. A visão dos ossos secos mostra que a restauração não pode ocorrer apenas no nível político ou territorial. Ela exige uma transformação espiritual. O sopro de vida prefigura a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, trazendo regeneração e nova vida. João 3:5-6. Essa dimensão espiritual da visão aponta para a nova aliança, prometida em Jeremias 31, 21-24, onde Deus escreve sua lei no coração do povo e concede um novo espírito. A restauração espiritual também tem um aspecto coletivo. A visão não se limita a indivíduos isolados, mas mostra um exército inteiro sendo revivido. Isso sugere que a obra do Espírito de Deus não se restringe a experiências pessoais, mas abrange a renovação da comunidade de fé como um todo. Esse tema é retomado no Novo Testamento, onde a Igreja é descrita como o corpo de Cristo, vivificado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e 13. A visão do Vale dos Ossos Secos também destaca o poder da palavra profética. Ezequiel é ordenado a profetizar sobre os ossos, e é através de sua obediência que o milagre da restauração ocorre. Isso nos lembra que a palavra de Deus não é apenas informativa, mas performativa. Ela tem o poder de criar, transformar e trazer vida onde há morte. A obediência de Ezequiel é um modelo para todos os que são chamados a proclamar a palavra de Deus. Mesmo diante de um cenário aparentemente sem esperança, o profeta confiou na eficácia da palavra divina. Essa confiança é recompensada com um milagre que transcende a lógica humana. A visão nos ensina que, quando a palavra de Deus é proclamada com fé, ela pode trazer vida até mesmo aos lugares mais desolados. Esse princípio é reforçado em outras passagens bíblicas,
como Isaías 55, 10 e 11, onde Deus declara que sua palavra não retorna vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. No Novo Testamento, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz. Hebreus 4:12, capaz de transformar corações e mentes. A visão dos ossos secos também tem um significado escatológico, apontando para a ressurreição final e a vitória definitiva de Deus sobre a morte. A restauração dos ossos secos é uma antecipação do dia em que todos os mortos ressuscitarão, seja para a vida eterna, seja para a condenação. Daniel 12:2 e João 5, 28 e 29. No contexto do Antigo Testamento, a ressurreição dos mortos era uma ideia em desenvolvimento. A visão de Ezequiel contribui para essa teologia, mostrando que Deus tem poder sobre a morte e que a ressurreição não é apenas uma metáfora, mas uma realidade futura. Essa esperança é plenamente revelada no Novo Testamento, onde a ressurreição de Jesus é apresentada como as primícias da ressurreição final. 1 Coríntios 15, 20 a 23. A visão também aponta para a restauração cósmica que ocorrerá no fim dos tempos, quando Deus criará novos céus e nova terra. Isaías 65:17 e Apocalipse 21:1. Nesse sentido, o Vale dos Ossos Secos não é apenas uma promessa para Israel, mas uma antecipação da redenção de toda a criação. Embora a visão tenha um contexto específico relacionado a Israel, seu significado se estende a todas as pessoas e comunidades que enfrentam situações de morte e desespero. Os ossos secos podem representar relacionamentos quebrados, sonhos abandonados, igrejas em declínio ou sociedades em crise. A mensagem de Ezequiel é que, com Deus, não há situação irreversível. A visão também nos desafia a reconhecer nossa dependência do sopro de Deus. Assim como os ossos secos não podiam reviver por si mesmos, nós também não podemos encontrar vida verdadeira fora de Deus. É o Espírito de Deus que nos dá vida, propósito e esperança. Essa verdade é central no cristianismo, onde a regeneração espiritual é obra exclusiva do Espírito Santo. Tito 3:5. Essa visão transcende o tempo e o espaço, oferecendo lições poderosas e aplicáveis para a nossa vida hoje. Em um mundo marcado por crises pessoais, relacionamentos quebrados, desesperança coletiva e desafios aparentemente insuperáveis, a mensagem de Ezequiel ressoa com uma urgência e relevância impressionantes. Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos como ossos secos, situações onde a esperança parece ter se esgotado, onde nossos sonhos estão despedaçados e onde a vida parece ter perdido seu sentido. Pode ser uma crise financeira, um relacionamento desfeito, uma doença grave, uma igreja em declínio ou uma sociedade marcada pela injustiça. A visão de Ezequiel nos lembra que, mesmo nos vales mais sombrios, Deus está presente e pode trazer vida ao que parece morto. Ezequiel foi ordenado a profetizar sobre os ossos secos, mesmo quando a situação parecia impossível. Sua obediência foi essencial para que o milagre acontecesse. Isso nos desafia a confiar na palavra de Deus e a agir com fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Quantas vezes deixamos de proclamar a verdade de Deus ou de agir em obediência porque a situação parece sem esperança? A visão dos ossos secos nos ensina que a palavra de Deus tem poder para transformar realidades. Em um mundo onde muitas vezes buscamos soluções humanas para nossos problemas, a visão de Ezequiel nos lembra que a verdadeira transformação vem de Deus. Precisamos do sopro do Espírito em nossa vida pessoal, em nossos relacionamentos e em nossas comunidades de fé. Você tem buscado a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida? A visão do Vale dos Ossos Secos é muito mais do que uma história antiga. É um chamado poderoso para todos nós hoje. Ela nos desafia a olhar para além das circunstâncias desesperadoras e acreditar no Deus que pode trazer vida ao que está morto. Seja em sua vida pessoal, em seus relacionamentos ou em sua comunidade,
A mensagem de Ezequiel é clara. Ele é o Deus do impossível. E você, está disposto a confiar nesse Deus? Está pronto para profetizar sobre os seus ossos secos e esperar pelo sopro do Espírito? A transformação começa quando cremos que Ele pode fazer todas as coisas novas. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Juntos, vamos espalhar a mensagem de que, com Deus, não há vale tão profundo, nem ossos tão secos, que Ele não possa restaurar. Deixe nos comentários onde você precisa ver a vida sendo restaurada. Vamos orar juntos e acreditar no milagre que Deus pode realizar. Até o próximo vídeo e lembre-se, Ele é o Deus do impossível.